minha fala terapêutica de hoje é uma reflexão sobre como a pandemia tem mudado a gente. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. Antes de começar esta fala, vou fazer uma observação. Nesse tempo de pandemia, tenho prestado atenção que, apesar de estarmos exaustos de falar sobre coronavírus, qualquer assunto que não se relacione com o nosso padrão de vida durante a pandemia, paradoxalmente, também não desperta o nosso interesse. Então, para gravar uma nova fala terapêutica, eu fico esperando nascer dentro de mim algum tema, naturalmente, sem forçar a barra para encontrar. Vou escutando o que meus clientes dizem em terapia durante a semana, sigo observando a vida ao meu redor, lendo as matérias sobre as poucas pesquisas que têm sido feitas sobre emoções, até que se delineia um assunto que eu imagino que vocês achariam atraente e que seria útil, que teria a função de gerar alguma reflexão e tornar mais interessante a vida de vocês, ouvintes do New Me, nesse tempo diferente. Esta semana se configurou em mim uma percepção muito interessante, a de que a pandemia já está mudando várias coisas em nós, coisas que nós não estamos percebendo, mas que vão repercutir mais à frente, quando daqui a uns meses emitirmos respostas emocionais diferentes das que sempre tivemos diante das questões normais da vida. Esta fala terapêutica é uma tentativa de detectar essas mudanças, estruturá-las no nosso repertório e colocá-las a serviço do nosso crescimento pessoal. Nela eu vou enumerar 6 aspectos que tenho percebido que têm sofrido mudanças e trazido novos olhares internos na vida da maioria das pessoas com quem eu tenho conversado. Número 1. A pandemia tem mudado a percepção da importância que as pessoas têm para nós. Eu ando pensando numa coisa bastante filosófica. A pandemia nos permite tudo, absolutamente tudo, no tocante à saúde. Podemos comer o que quisermos, tomar nosso vinho, fazer exercícios, fazer sexo com tranquilidade, mas nós estamos proibidos de uma coisa: gente. Estamos proibidos de pessoas. Que loucura isso! Nós poderíamos perfeitamente ir ao parque, à praia, trabalhar e viajar, se o local dessas atividades não estivesse habitado por outras pessoas. É como se no rótulo imaginário do coronavírus estivesse escrito: este produto pode lhe destruir se você tiver contato com gente. Nessa abstinência de contatos e abraços, temos descoberto que os vínculos humanos são bem mais preciosos demais para compor nosso jeito de viver. Então, para quem estivesse permitindo a lição, a pandemia está mudando radicalmente o valor que as pessoas têm para nós, porque tem sido difícil viver proibidos da presença delas. De repente, aquele almoço de família, que muitas vezes nem fazíamos questão de ir, se tornou, no nosso imaginário, o melhor evento possível. Nosso desejo de encontro foi drasticamente alterado. Então, eu penso que isso é a primeira grande mudança em nosso repertório emocional. Número 2. A pandemia tem mudado a nossa forma de ver a tecnologia. Usar a tecnologia de comunicação não é mais uma escolha, é a única forma de estabelecer contato com o mundo. Isso já vinha acontecendo, mas cada um estava fazendo essa conquista no seu próprio ritmo. A pandemia escancarou essa necessidade e acelerou nossos processos de adesão.
Eu tenho uma cliente de 70 anos que mora em outro estado do Brasil e sempre pagou as sessões de terapia com depósito em dinheiro na minha conta. Quando começou a pandemia, eu pedi encarecidamente que ela aceitasse me pagar só depois que tudo passasse, pois eu não queria que ela se arriscasse em hipótese alguma indo ao banco. Ela concordou, por causa do critério do rigor do risco. Ficou incomodada, mas nós estávamos as duas tranquilas. Esta semana, no entanto, eu tive uma surpresa. Ela conseguiu fazer uma transferência bancária pelo celular e se sentiu muito poderosa com isso, que para ela foi um grande feito. Eu mesma tenho aprendido a usar tantas plataformas digitais, além do Skype, que me sinto muito mais confiante para habitar nos contextos tecnológicos. Percebo que os jovens têm resgatado a convivência com grupos de velhos amigos de escola, em encontros virtuais coletivos. Grandes amigos que tinham ficado para trás e agora estão se vendo, periodicamente, num verdadeiro resgate de convivências que estavam perdidas. Então, o estado de pandemia tem nos conduzido a um estilo de vida mais prático e, paradoxalmente, mais próximo, na medida em que somos compelidos a lançar mão dos recursos digitais que nos estão disponibilizados com essa finalidade, mas que não tínhamos percebido o quanto eles eram vitais. Eu acho que isso vai mudar nossos conceitos de vida cotidiana de forma irreversível. Eu tenho um cliente que um dia se atrasou para sair do escritório e pediu para fazer nossa sessão de terapia por via digital. Fizemos. Ao final, ele disse que tinha detestado a experiência. Eu entendi perfeitamente. Quando começou o isolamento, eu considerei que ele ia interromper a terapia e disse com tranquilidade: ao final de tudo a gente volta, certo? Ele disse: nada disso, eu quero minha terapia. Continuamos, ele no escritório dele e eu no meu consultório digital. Essa semana, depois já de 8 sessões digitais, ele me disse que não sente mais nenhuma dificuldade com esse modo psicoterapêutico. E nós consideramos juntos que foi a falta de opção que oportunizou esse processo de adaptação. E o resultado do nosso trabalho não está comprometido em nenhum aspecto. Eu acho que isso vai ocorrer em muitas áreas. Tenho certeza de que não em todas. O digital nunca vai substituir o presencial, mas a pandemia nos mudou, no sentido de suportar e aceitar que é possível sim instilar uma certa presencialidade na distância, se nos empenharmos para isso e dermos o melhor de nós. Número 3. A pandemia tem mudado nossa forma de conceber o jeito da gente se vestir. Ouvi pelo menos 3 falas instigantes sobre isso no meu consultório digital esta semana. Uma foi de um cliente que trabalha no mercado financeiro e, por escolha própria, estava sempre de terno e gravata. Minha memória da imagem dele no meu consultório físico é invariavelmente de roupa social. Agora ele me disse: Lou, eu descobri que usar camisa polo é totalmente adequado para o meu trabalho. Acho difícil um dia eu usar terno e gravata de novo. Outra cliente mencionou para mim que não sabe o que fará com tantos sapatos de salto alto que há no seu closet. E mais uma outra, que trabalha com moda e imagem, disse que tem certeza de que um item que será bastante considerado no trabalho dela, na montagem das peças e dos visuais, de agora em diante, será o conforto. Isso não significa que vamos parar de consumir, de querer vestir roupas maravilhosas, sapatos incríveis e acessórios sensacionais. O que penso é que o fato de termos nos lembrado de como é bom viver com menos imposições de dress codes pessoais, de menos aperto e menos desconforto, pode mudar, de uma certa forma,
nossos critérios de escolha do que vamos vestir e calçar, depois dessa experiência de clausura de cada um. Número 4. A pandemia tem mudado nossos conceitos do que é desnecessário, do que é importante e do que é essencial. Sem querer, descobrimos que muitas coisas, sem as quais achávamos que não viveríamos no começo, a falta delas não nos matou de desgosto. Elas nos fizeram muita falta quando nos foram impedidas, mas com o tempo passaram a ser surpreendentemente dispensáveis. Eu não quero citar exemplos disso, porque cada biografia é tão única que eu cometeria inadequações e geraria polêmicas sobre essencialidades pessoais que poderiam desvirtuar minha fala e atrapalhar aquilo que mais me interessa, a reflexão personalizada e as conclusões pessoais. Porém, eu tenho convicção de que cada um de nós mudou nesse aspecto. Eu mesma não imaginava que poderia me sentir perfeitamente bem, abdicando de coisas que antes de todo esse caos eu achava que eram essenciais para o meu bem-estar. Número 5. A pandemia mudou nosso conceito de casa. A casa de muitas pessoas antes da pandemia simplesmente não era um lugar de moradia, mas um tipo de dormitório, com espaços inúteis que nunca tinham sido efetivamente habitados. A casa agora adquiriu um novo status. Virou esse lugar de tudo: morar, comer, dormir, cuidar, plantar, cozinhar, trabalhar, se divertir e, principalmente, um lugar de conviver. Descobrimos quantas coisas podemos fazer a partir da nossa permanência em casa. Aprendemos que, sem sair, podemos resolver quase que a totalidade das nossas demandas. E creio que, depois de tudo isso, vamos questionar muito um elemento chamado percursos. Acho que vamos reduzir bastante a ideia de sair para. Outra coisa que tenho percebido é que quem não sabia está aprendendo a gostar da casa. Para isso, arrumou seus cantinhos, estabeleceu uma certa ordem, transformou seus espaços em contextos habitáveis, fez adesão de algum pequeno conforto. 2 almofadas a mais no sofá já teriam feito uma grande diferença antes, mas só agora foram viabilizadas. Uma plantinha, há tanto tempo pensada, também só agora foi concretizada. As pessoas estão cozinhando mais e juntas, até com amigos à distância. Isso eu nunca tinha visto e achei simplesmente o máximo. Home office também foi um grande desafio no começo e agora, para muitas empresas, será a nova normalidade. Para muitos ainda é difícil, mas tenho testemunhado uns sucessos extremamente significativos. Escuto muita gente me dizendo que aprendeu a produzir melhor e está entregando mais, além de se sentir menos exausta. Gente que teve práticas como yoga, por exemplo, aderidas à rotina, implementando a qualidade do próprio trabalho, o que nunca teria sido possível sem a prerrogativa do home office. Também tem gente infeliz trabalhando de casa, mas pelo menos no meu pequeno universo, tenho mais pessoas que eu considero que vão ter até uma certa dificuldade para deixar a home todo dia e voltar ao office. Número 6. A pandemia mudou nossa convivência com aqueles com quem ficamos confinados. Para muitos, os conflitos se intensificaram, mas para a maioria, na minha opinião, a quarentena obrigou uma aprendizagem de convivência, um acréscimo de apego. De uma certa forma, estamos tendo a chance de nos descobrir mais, como grupo de compartilhamento de endereço. E isso tem sido bom, num certo aspecto, para muitos. Os componentes das famílias se viam muito pouco nos dias úteis. E no fim de semana, muitas vezes, cada um fazia seus programas ou se isolava. A permanência em casa, pela impossibilidade de sair,
tem criado alternativas de cunho interno em algumas famílias que têm sido muito proveitosas. Um tipo de descobrimento mútuo, impensável meses atrás. Com as crianças, vejo um grande ganho delas e dos adultos. Talvez, finalmente, esses dois grupos afetivos estejam realmente se descobrindo. É isso. Esta fala terapêutica foi minha tentativa de organizar e estabelecer valores para essas mudanças naturais da pandemia. Uma experiência muito difícil, extremamente dolorosa, que nenhum de nós gostaria de estar vivenciando. Uma dor absurda, vendo um mundo de pessoas morrendo todos os dias e o contingente mais pobre da população do nosso país largada ao abandono. Isso é o que me tira o sono todos os dias. Mas, como o objetivo do New Me é levar a vocês um acolhimento real e carinhoso, uma palavra que desperte em vocês a vontade de superar, aqui estou eu, lembrando da nossa infinita capacidade de adaptação. Com essa prerrogativa humana tão poética, a de nos adaptarmos, é que estamos aqui, sobrevividos neste barco, no meio desse imenso perigo. Sim, o mundo inteiro desta vez está num barco instável. E eu queria concluir esta fala terapêutica fazendo uma analogia entre a pandemia e nossa entrada repentina nesse barco sem rumo, sem destino e sem orientações de segurança para nós, os passageiros, no momento em que fomos compelidos a embarcar. Não podemos prever a duração da viagem, mas durante o trajeto podemos nos proteger para não cair em alto mar. Depois de um tempinho de navegação, vendo as ondas tão revoltas, já aprendemos, por observação e pensamento lógico, que há alguns cantinhos mais seguros. Aprendemos, com os perigos, muitos mecanismos que nos fizeram melhores tripulantes. Durante o percurso, estamos tendo muitas oportunidades interessantes de nos cuidar, de crescer e principalmente de proteger outros companheiros de viagem. Sim, eu acredito que apesar dessa viagem tão difícil e indesejada, nós chegaremos a um porto seguro. E ao colocar de novo os pés na terra firme, nós seremos pessoas melhores, transformadas pelas dificuldades da viagem, e por isso mesmo seremos mais habilitados para a vida e muito mais sensíveis para perceber a beleza da nova terra no fascinante tempo da chegada.